E aí, beleza? Meu nome é Glauber, sou graduado em licenciatura plena em História pela UX. Estou atualmente cursando minha segunda licenciatura em Geografia. Possuo também um curso de Ciências Políticas pela Veduca, em parceria com a USP. E estou concluindo agora também o meu curso de docência EAD. Então, essa aula aqui que eu vou repassar para vocês é baseado numa instrução que eu já realizei um tempo atrás, não nesse formato assim EAD, foi em presencial. Então eu dei uma adaptada aqui para poder ficar de melhor compreensão assim, mesmo eu não estando presente, mas pelo menos pelo meu a minha explicação aqui, pela o auxílio de animações gráficas aqui, eu acredito que vai ficar bem acessível o conteúdo e bem fácil de assimilar aqui. Então, o tema é Guerra da Cisplatina, também poderíamos chamar de a formação da República do Uruguai. Está dentro do contexto de história do Brasil, né? Brasil Império. Então, a Guerra da Cisplatina ocorreu entre 1825 e 1828. Foram praticamente quase que 3 anos de conflito. Vale sempre ressaltar, principalmente quando é um conteúdo de história, né? Se ir diretamente ao ponto, assim, certeira a dúvida, questionamento. Então, eu sempre gosto de ressaltar um pouco antes, né, do que aconteceu, os antecedentes, o que aquilo aconteceu, como estava a situação do mundo naquele período, né. É uma forma da gente tentar compreender melhor o que causou, o que resultou no assunto em si. No caso nosso, que é a Guerra da Cisplatina. Então, os antecedentes: 1680, explorador português Manuel Lobo funda a colônia do Sacramento, território onde hoje se localiza o Uruguai. A gente tem uma gravurinha. 1776, criação do vice-reino do Rio da Prata pelo espanhol Pedro de Cevaros. A colônia do Sacramento passa para o domínio espanhol. Então, a gente tem aqui a imagem do Pedro de Cevalos, né? E ali uma gravura, né, da América do Sul, bem da região da Argentina, ali com o sul do Brasil. O que era domínio português e o que era domínio espanhol. Naquele período, o que formava esse vice-reino do Rio da Prata, que era um conglomerado entre Bolívia, Chile, no caso hoje, a gente teria Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, todos seriam uma só província, né? No caso, uma colônia do Reino Espanhol, era um vice-reino. Entre 1806 e 1807 ocorreram as Guerras Napoleônicas e esse conflito não se limitou somente à Europa, também veio atingir a América, América do Sul, principalmente porque os países, as metrópoles, né, no caso, né, tanto Portugal quanto Espanha, estavam envolvidos no conflito europeu e isso acabou ocasionando um conflito viesse para o continente americano também, principalmente na Espanha, né, que ela era aliada da França napoleônica. E como a Inglaterra e outros países eram contrários à França, o bloqueio naval não se limitava somente ao continente europeu, né? Havia também, onde houvesse aliados, onde houvesse a manutenção, o fornecimento de recursos para alimentar a máquina de guerra francesa, a Inglaterra via como uma estratégia, né, bloquear e impedir que qualquer recurso chegasse ao seu destino. No caso aqui, a colônia espanhola também foi afetada por esse bloqueio. Portugal, nesse meio tempo, ainda era considerado neutro. Entretanto, mesmo que houvesse esse bloqueio duplo, né, um bloqueio que a Inglaterra, por sua vez, não deixava que uma outra nação fornecesse suprimentos, comercializasse com a França. E ao mesmo tempo a França também estipulou um bloqueio onde nenhuma nação poderia comercializar com a Inglaterra. Entretanto, Portugal ignorou esse bloqueio e continuou comercializando com a Inglaterra. Napoleão, então, ao saber disso, decidiu duramente invadir Portugal e como não tinha a possibilidade de realizar uma invasão anfíbia, que a marinha inglesa era muito superior
a, a marinha francesa, só haveria a forma de invadir por terra. E sendo assim, teria que invadir atravessando a Espanha. E a Espanha apoiou. A Espanha totalmente deu apoio, tanto de passagem quanto apoio de material e humano, para que houvesse essa invasão de Portugal. Então, em 1808, a França Napoleônica, com auxílio da Espanha, ocupa Portugal e a família real foge para o Brasil, com apoio da Inglaterra. Entretanto, curiosamente, né, no desenrolar dos fatos, em 1810 a França invade a Espanha. Napoleão secretamente já havia planejado, né, uma conquista da Espanha, visto que vários fatores influenciaram, né, a questão da Espanha mesmo. Ela era uma aliada, mas não era. Ela tinha meio que uma função neutral, assim. Ela até forneceu certo apoio comercial e até o apoio da passagem do exército francês para a conquista de Portugal. Napoleão se aproveitou disso, ele era um grande estrategista, né, e viu que era a fragilidade do governo espanhol podia pender para o lado inglês. Então ele não pensou duas vezes e conquistou a Espanha. Ao passo que isso acontecia na Europa, né? As colônias espanholas, aproveitando a queda da metrópole, dão início a inúmeros levantes visando sua independência. Então o circo começou a pegar fogo. Em 1811, José Gaspar Rodrigues Francia declara a independência do Paraguai. Então a primeira nação sul-americana independente foi o Paraguai. Em 1815, o rei Dom João eleva a colônia brasileira a Reino Unido de Portugal e Algarves, ao passo que se extingue o vice-reino do Rio da Prata, dando lugar à Liga dos Povos Livres sob a administração de Juan Manuel Artigas. Por que Dom João elevou a colônia brasileira ao Reino Unido de Portugal e Algarves? Principalmente pelo fato de que ia ser muito feio, né? Um rei, né? Um monarca vivendo numa colônia, né? Visto que Portugal tinha sido capturada, então ele levou a colônia a Reino Unido, tornou-se um anexo de Portugal. Só antes de começar o conflito, vamos dizer que teve um espaço-tempo de 10 anos. Nesse espaço-tempo terminou-se as guerras napoleônicas, né? As guerras napoleônicas acabaram, as nações sul-americanas garantiram sua independência, né? Dentre elas o Brasil, e muitos falam que não foi uma independência conflituosa, né? Foi uma independência pacífica. Na verdade, houveram vários conflitos, derramamento de sangue entre brasileiros e portugueses em várias regiões do Brasil. Portugal só reconheceu essa independência do Brasil através de um ressarcimento, né? E quando Dom João deixou o Brasil, né? Quando Portugal foi retomada, né? Ele esvaziou os cofres brasileiros, apenas com Dom Pedro I. E até chamou Dom Pedro I para voltar para Portugal. Dom Pedro I recusou, né? Há vários livros, vários registros, né, que N motivos pelo qual ele não voltou para Portugal. E o Brasil teve que pagar, então, um tributo, uma satisfação para Portugal, né? Nossa, que como os cofres estavam vazios, teve que pegar um empréstimo da Inglaterra. E o Brasil também estava sem exército, né? Como era um Reino Unido, né? De Portugal e Algarves. O exército era o exército português. O exército português deixou o Brasil ficou sem exército, então teve que contratar mercenários e ainda formar uma espécie de milícia, né? De guarda imperial, né? Porém bem seleta, assim, bem mínima. E então vou começar a falar sobre o conflito. No ano de 1825, o general Juan Antônio Lavalle
dá início ao movimento pela emancipação da Cisplatina. Líderes militares da Cisplatina declaram a independência da região do controle brasileiro. A Cisplatina era uma região agropecuária, é até hoje, né? Naquele período havia muitos fazendeiros brasileiros na região. Entretanto, era uma região de cultura totalmente diferente. Era um anexo que o Brasil tinha, só que não era brasileira, era espanhol. Era uma região espanhola que fazia parte das fronteiras do Brasil. Ou seja, ela não, uma que ela não tinha um valor assim muito significativo, se fôssemos ver hoje, né? Naquele período tinha, porque valia muito um pedaço de terra, mesmo tendo recurso ou não tendo, né? Para a economia valia por causa da questão da agropecuária, né? Mas a cultura era uma cultura hispânica, né? Ela não era uma cultura lusitana. Então o movimento de separação do Império do Brasil iniciou-se em 1825. A Argentina, né, que não era boba, apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimento, alimentos, armas, equipamentos diversos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que se libertasse do Brasil. A Argentina é safado. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes em 10 de dezembro de 1925. Os brasileiros não apoiaram este conflito, pois sabiam que o governo aumentaria os impostos para financiar a guerra. Como eu falei, o Brasil estava falido. Não é que estava falido, é que não tinha dinheiro e estava devendo dinheiro. E guerra custa. O custeio de um conflito é alto. Então, por isso que não foi assim um conflito apoiadíssimo pela população na época, né? Significativamente, recebiam o batismo de fogo dois militares, que seriam os maiores palatinos da Força Terrestre Brasileira, né? Tenente Luiz Alves de Lima e Silva, que era ajudante do Batalhão do Imperador, sítio da capital baiana, e Manuel Luiz Osório, que assentou Praça 1º de maio de 1923, na tropa de cavalaria da Legião de São Paulo, integrava as forças de que o general Lecor dispunha para impor o sítio de Montevidéu. Luiz Alves tinha 20 anos e Osório apenas 15. São dois grandes generais da história do Brasil, né? O Osório e o Luiz Alves de Lima e Silva, né? Mais adiante vai se tornar o Duque de Caxias. As forças oponentes, então, né? Império do Brasil, no Pedro I, um exército de cerca de 10 mil homens, né? Grande maioria mercenários. Eu não sei de onde que ia tirar o dinheiro para pagar os mercenários, mas tudo bem, e uma tropa de recrutados. E a Marinha, né? A Marinha do Brasil, que era formada por uma numerosa frota inglesa, principalmente, né? Contra os uruguaios, né? Os 33 orientais, era o codinome dos separatistas, né? Comandados por Juan Antônio Lavalleva, um exército de pouco mais de 500 homens, e não possuíam marinha. E a Argentina, né? Que na época era a Província Unidas do Rio da Prata, comandada por Bernardino Rivadavia, um exército de mais de 3 mil homens e a marinha entre 20 embarcações, mais ou menos. Aqui um pouco das estratégias iniciais, né? O Brasil, como possui uma numerosa marinha, se prontificou de bloquear a costa uruguaia, né, e impedir que os navios argentinos, né, saíssem da bacia do Plata, ao passo que o exército brasileiro invadia o norte e nordeste do Uruguai, a província Cisplatina. Ainda não era Uruguai, vai ser Uruguai só depois. Enquanto isso, as forças argentinas então atravessavam o rio Uruguai em direção à província Cisplatina e desembarcavam então no sul da província Cisplatina. O Império Brasileiro encontrou dificuldades em formar uma força militar capaz de vencer os revoltosos, mesmo com um exército menor. As Províncias Unidas do Rio da Prata tiveram êxito no conflito. Isso devidamente graças à precocidade do exército brasileiro, né? Ainda era uma força em formação, né?
ainda estava se desenvolvendo, não era uma força combativa, né? Era uma força mais defensiva do que ofensiva. A guerra durou 3 anos, dado o impasse em terra. Montevidéu e Colônia do Sacramento, as duas maiores cidades do Uruguai, permaneceram sob controle do Brasil durante todo o conflito. Como eu falei, a força brasileira era uma força mais defensiva do que ofensiva. O bloqueio naval brasileiro, que impunha consequências econômicas severas às Províncias Unidas, né? A marinha do Brasil era superior. Os altos custos para os beligerantes da continuação da guerra, a pressão britânica para que um acordo fosse firmado. A Inglaterra, lógico, né, ela tinha interesse que o Brasil não construísse mais dívidas, senão não poderia pagar, né, as dívidas que já possuía. E também o conflito ele influenciava negativamente para o comércio, né, de todos os produtos que eram fornecidos pela Europa, né, tanto por o Brasil quanto pelos hermanos. A precariedade militar e política dos países em conflito, a paz começou a ser negociada com a mediação da França e da Grã-Bretanha. Desenrolar da guerra, né, cronologicamente, né, dos conflitos, né, Batalha de Rincón, a vitória uruguaia, Batalha de Sarandi, vitória uruguaia, Batalha de Balizas Exteriores, a vitória argentina, Batalha de Los Pozos, vitória argentina, a Batalha de Quilmes, a vitória brasileira, Batalha de Maldonado, impasse, Batalha de Martín García, vitória argentina. Batalha de Juncal, vitória argentina. Batalha de Vacacaío, impasse. A Batalha de Umbu, impasse. Batalha de Ituzaingó, vitória argentina. A segunda Batalha de Quilmes, vitória brasileira. Batalha de Carmen de Patagones, vitória argentina. A Batalha de Monte Santiago, vitória brasileira. Batalha de Camaquã, vitória argentina. Batalha de Herbal, vitória argentina. Batalha de San Blas, vitória argentina. Batalha de Barrega, um impasse. Batalha de Padre Filiberto, vitória brasileira. Batalha de Las Cañas, vitória brasileira. E, por fim, a Batalha de Biguí, um impasse. Como consequência, enfraquecimento do poder político de Dom Pedro I, prejuízos financeiros que prejudicaram a economia brasileira, elevação da dívida e questionamentos à população brasileira pela derrota na guerra. E a independência do Uruguai, garantida pelo Brasil. Como assim garantida pelo Brasil? Era como citei anteriormente, havia um interesse argentino em anexar, né, a recém-independente República do Uruguai, né? E o Brasil, no final das contas, o intermédio da França e da Inglaterra, decidiu, então tá, o Uruguai vai ser independente, o Uruguai conquistou a sua independência, e o Brasil deixou de ser dominador da região uruguaia para se tornar um protetor. De que forma? Da maneira que o Uruguai passasse a ser um aliado do Brasil e impedisse que a Argentina concluísse seus planos, né, de anexar o Uruguai. Bom, isso aqui foi uma aula sobre a Guerra da Cisplatina, né, a formação do Uruguai. É bem resumida, assim, bem enfática, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um forte abraço.